Você sabe interpretar uma gasometria arterial? Veja esse vídeo até o final, que hoje eu tenho certeza que você vai aprender gasometria arterial, porque eu vou descomplicar a gasometria arterial para você. Bora lá pro vídeo! Guerreiros e guerreiras da enfermagem, Kelly Nascimento, enfermeira, com mais um vídeo novo no canal. Eu tava um pouco subida aqui das telinhas, só gravando shorts, então a pedido de vocês, voltei com os vídeos longos e hoje nós vamos falar de gasometria arterial. Eu vou precisar dividir esse vídeo em dois para não ficar muito cansativo, ficar um vídeo muito longo. Então esse vídeo vai ser o vídeo 1 sobre gasometria arterial. Primeiramente, é importante que você saiba o que é uma gasometria arterial. A gasometria arterial é um exame de sangue que pode ser colhido de uma artéria, ou da artéria radial, ou da braquial, ou em algumas situações que se acessa a artéria braquial ou a artéria radial, colhe-se da femoral também. A gasometria, eu digo gasometria arterial porque nós vamos falar especificamente da gasometria arterial, mas a gasometria venosa também, que é colhida de qualquer veia, de uma veia central ou de uma veia periférica também. Mas para nós especificamente, hoje nós vamos falar da gasometria arterial. Para que serve a gasometria arterial? Qual é a utilidade da gasometria arterial? A gasometria arterial ela vai ser útil, ela vai ser importante para você avaliar o equilíbrio ácido básico do organismo. Você vai saber a quantidade, a porcentagem de gases no sangue, quantidade de oxigênio, quantidade de gás carbônico e esse equilíbrio aí entre o oxigênio e o gás carbônico. Quando nós pegamos uma gasometria, nós precisamos identificar alguns parâmetros. Um exemplo é essa gasometria que eu estou mostrando agora aqui na tela. Então você está vendo que nessa gasometria aqui eu tenho alguns parâmetros que você precisa saber identificar. Como por exemplo, o pH, que é o potencial hidrogeniônico, a PaCO2, que é a pressão parcial arterial de CO2, de gás carbônico, a PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio no sangue, o bicarbonato, também chamado por alguns como BIC, o base excess, que é o excesso de base, e a saturação de oxigênio. Então, só resumindo, o que você vai precisar identificar numa gasometria? O pH, a PaCO2, a PaO2, o bicarbonato, o base excess e a saturação de oxigênio. De posse da gasometria arterial, de posse desse exame, é importante que você saiba identificar os valores de referência de cada um desses parâmetros. Ou seja, você precisa memorizar os valores de referência para você fazer uma análise correta de uma gasometria. Por exemplo, o pH, que é o potencial hidrogeniônico, o pH ele varia, a faixa normal do pH é de 7,35 a 7,45. Então, quanto menor o pH, menor que 7,35, mais ácido vai estar o sangue. E quanto maior o pH, maior que 7,45, mais básico ou alcalino vai estar o sangue. Então, vamos memorizar essa faixa de pH, 7,35 a 7,45. Então, você vai pegar o resultado de uma gasometria, bater o olho no pH, o que você viu? Ah, tá com pH de 7,48. Então, esse pH tá o quê? Tá mais básico, mais alcalino. Bater o olho, pH tá com 7,1. Então, o pH tá o quê? Ácido. Bater o olho, 7,2. Tá no quadro de acidose. pH de 7,48, alcalose. Então aí já dá para você começar a identificar. Não é só isso, gente. Isso é o início da classificação, da avaliação de uma gasometria. Bora continuar. Então, se você pegar uma gasometria com pH maior do que 7,45, você vai dizer que está no quadro de alcalose. E um pH menor do que 7,35, você está no quadro de acidose. Vamos para o próximo parâmetro, que é a pressão parcial arterial de gás carbônico, de CO2. A pressão parcial arterial de gás carbônico tem como valor de referência, aqui, gente, é importante, para você memorizar a pressão parcial arterial de gás carbônico, você vai lançar a mão do valor lá do pH. Lembra que o pH era 7,35 até 7,45, a faixa normal? Aqui você vai usar
o mesmo valor retirando 7. Então a faixa normal da pressão parcial arterial de gás carbônico é 35 a 45. Então é só tirar o 7 lá do pH para você não esquecer. Uma coisa que é importante ressaltar é que quando você vê uma alteração na pressão arterial parcial de CO2, na PaCO2, qualquer alteração na PaCO2, você vai estar diante de um distúrbio o quê? Ventilatório. Vamos lembrar que CO2 é o quê? Um gás. Então você vai estar diante de um distúrbio ventilatório. E agora nós vamos falar da PaO2, da pressão arterial parcial de oxigênio. O valor de referência da PaO2, da pressão parcial de oxigênio, é de 80 a 100. Então, se o valor estiver acima de 100, nós vamos dizer que estamos diante de uma hiperóxia. E se nós estivermos com a pressão de oxigênio menor do que 80, nós vamos estar no quadro de hipóxia, pouco oxigênio. Então, hiperóxia muito, hipóxia baixo. Então, a pressão arterial de oxigênio, a PaO2, a faixa de referência vai ser de 80 a 100. Vamos revisar, gente? pH 7,35 a 7,45. PaCO2 35 a 45. PaO2 80 a 100. Beleza? Vamos continuar. O próximo item a ser avaliado é o bicarbonato, carinhosamente chamado de BIC. BIC. O bicarbonato, a faixa de variação dele é de 22 a 26. Então, se na gasometria tiver um valor abaixo de 22, nós vamos falar que a substância está o quê? Está mais ácida. E se tiver maior que 26, tiver 28, por exemplo, nós vamos falar que está no meio o quê? Alcalino. Então, quanto menor o BIC, menor do que 22, mais ácido vai estar o meio. E quanto maior o BIC, maior do que 26, mais básico ou alcalino vai estar o meio. Nós vimos anteriormente que uma alteração no PaCO2 indicava o quê? Um distúrbio respiratório. E aqui, uma alteração no BIC indica o quê? Qualquer alteração no bicarbonato vai indicar o quê? Um distúrbio metabólico. Então, alteração no PaCO2, distúrbio respiratório. Alteração no BIC, distúrbio metabólico. Beleza? O próximo parâmetro é o BE, o Base Excess, que indica o quê? Que é o excesso de base. E o BE, ele varia de -2 a +2. E ele é um indicador de que ou o indivíduo está excretando muita base ou está retendo muita base. E o último parâmetro que eu tenho certeza que vocês conhecem é a saturação de oxigênio, que para algumas literaturas considera-se normal acima de 90% e para outras literaturas considera-se normal acima de 93%. Vou parar por aqui, mas nós vamos continuar essa aula no segundo vídeo. Essa aula fique didática, não fique tão longa. E vamos lembrar que na próxima aula eu vou terminar a teoria e nós vamos fazer alguns exercícios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um likezinho aqui. E você aí que não é inscrito, vem aqui, ó, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima!